Graça e a paz do Senhor. Estamos aqui juntos mais um dia para a nossa querida leitura bíblica. Hoje é dia 30 de abril, Romanos capítulo 4. Vamos juntos para a honra e glória do Senhor. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se glorificar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Olha só. É por isso que não é apenas obedecer à lei. Tá vendo? Eu tô vendo que esses capítulos de Romanos falam muito sobre a lei, sobre saber dividir a fé e sobre a palavra de Deus. Um não separa o outro, um não anula a outra, melhor dizendo. Elas se unem. Se você obedece à Bíblia, você tem a fé. Mas não adianta você obedecer à Bíblia achando que você vai para o céu por causa disso. Entendeu? E da mesma forma não adianta você crer em Deus, diz que crê em Deus, mas não quer conhecer a palavra e não quer obedecê-la. Uma coisa não se separa da outra, ambas têm que andar juntas. Mas é importante saber dividir que somos salvos pela fé. Pois se fosse para obedecermos a lei, a gente não ia ser salvo. Deu para entender? Vamos juntos. Porque a lei produz ira, e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Ele o constitui pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé
e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Acho que isso é para mim, hein? Eu vou ler de novo. Qual era o contexto aqui, né? Ele já tinha 100 anos de idade e o ventre de Sara não tinha vigor. Ou seja, não tinha chance dele ser pai e Sara ser mãe. Não havia chance. Baseando em quê? Baseando na ciência. Baseando na probabilidade, na idade, na resistência, essas coisas. E além do mais, mesmo assim, não duvidou em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu fiz uma boa prova do Banco Nordeste. Eu não fiz uma ótima prova. Eu não fiz uma prova que eu posso dizer, não, eu estou garantido. Não, longe disso. Se eu entrar, vai ser o quê? Vai ser uma promessa de Deus. Qual é o meu dever agora? Eu fiz a prova, eu estudei, eu orei, e agora? Agora é orar. Continuar orando, né? Eu já estava orando e agora é continuar orando. E o mais importante, não ser incrédulo. Porque se for de Deus, eu vou entrar, independente se eu tiver. São 700 vagas. Se eu tiver em 1000, eu entro. Se eu tiver em 1500, eu entro. Então, é isso. Eu sei que Deus pode fazer, mesmo que eu não tenha probabilidade de passar. Eu sei que eu vou passar. Eu creio no Deus que faz milagre. Porque além de serem chamados vagas para lugares para longe, que muita gente não quer, existe também um processo seletivo dentro dos que são aprovados. Então pode ser que alguém que seria aprovado não vá. E aí, quem sabe eu sou chamado. Então, tudo é possível. Ou quem sabe, eu acho que eu não fui tão bem porque eu acabei tendo que chutar algumas. Eu eliminei o máximo que eu pude, mas eu tive que chutar algumas. E quem sabe essas que eu chutei foi a maioria e eu tô melhor do que eu imagino que eu esteja. Quem sabe? Eu não vou ver gabarito. Eu confio no Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade. E mostra-me o milagre que o Senhor vai fazer, Pai. Eu creio, eu escolho não duvidar. Faz um milagre em mim. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas por ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém? Amém. É isso. Fé e crença e, mais uma vez, fé. Enfatizou muito aqui o fato de Abraão ser o pai da fé. Ele é pai de todos nós. Eu não viajo muito nessa ideia, não. Não tenho o que falar aqui, mas Abraão para o judeu sempre foi o pai da fé, né? E apesar de serem cristãos aqui, Paulo ser cristão e tudo, ainda era uma visão judaica. Então, não vou desprezar, mas vamos focar aqui, Mas também para nós, a quem Deus creditar a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Amém. Cremos nele e ele nos creditará a justiça. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e até amanhã.